evento Jovem 2025 teve uma importante aula sobre formação cidadã. Contamos com uma roda de conversa com a doutora Rosa Negrini e a doutora Maria Beatriz. Os estudantes participaram de uma aula extra que abordou os fundamentos constitucionais dos direitos e garantias fundamentais, tema essencial para a formação de cidadãos conscientes e atuantes. O encontro promoveu reflexões sobre os pilares da Constituição e o papel de cada indivíduo na construção de uma sociedade democrática. Além das palestrantes, a aula contou com a presença de vereadoras que acompanham de perto o desenvolvimento dos jovens no projeto. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isso. Então, aqui, a gente já começa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O que quer dizer esse sem distinção de qualquer natureza? Eloá, o que você acha que é? O que você acha que é? Você pode falar certo, pode falar errado. Não, aqui não tem certo e errado, eu quero a tua ideia. Pega o microfone. O que é uma coisa que te diferencia de mim, por exemplo? Perfeito. Então, agora eu quero que você fale isso no microfone. Aí. Pode falar. Estou dando um exemplo. Nós duas, mas tem outras pessoas aqui. O que diferencia nós duas? Por exemplo, você acabou de falar. Cabelo, a cor, as roupas, o estilo, isso, a cor dos olhos, isso, religião, idade, formação. Por exemplo, agora, qual que é o seu nome? Clara, passa para Clara. O que diferencia você do Bruno? O que você acha que diferencia, né? Eu sou mulher, ele é homem. Aí. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, todos nós somos iguais. Mulher, homem, negro, branco, indígena, povos originários, sei lá como é que fala agora. Povos originários, que mais? Raça, né? Não é raça. Etnia amarela, que são os asiáticos. Enfim, gordo, magro, baixo, alto. Então, assim... se a pessoa é evangélica, se a pessoa é da Umbanda, do Candomblé, católica, ou não tem religião nenhuma, não tem religião nenhuma não quer dizer que não acredita em Deus, mas não tem religião nenhuma ou não acredita em Deus. Então, assim, tudo isso são coisas que diferenciam todas as pessoas, que a pessoa pode ser evangélica, a outra pessoa pode ser católica. Mas são diferenças, mas as pessoas são iguais. Por isso que eu quis fazer aqui, todo mundo sentadinho, numa posição de igualdade, para trazer essa carga simbólica para ficar bem nítido para vocês, que nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Principalmente, aqui o texto da Constituição está falando perante a lei, mas nós somos todos iguais. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ele é excelente, é o famoso não sou obrigado, dependendo do que for, é obrigado. Por exemplo, os maiores de 18 anos são obrigados a votar. É uma obrigação. No Brasil, o voto é obrigatório. Ah, mas eu quebrei a perna, estou no hospital. Não é uma exceção? É uma exceção. Tá? Nesse caso, por exemplo, eu posso justificar meu voto. Ah, mas não consegui justificar no dia, porque o pessoal às vezes está viajando, vai numa sessão eleitoral e justifica. Aí, nesse caso, você pode justificar depois, enfim, tem vários regramentos que aí não vão estar, como são casos específicos, aí não vão estar na Constituição, está em outras leis. Mas, por exemplo, a obrigação de votar. Você quer falar de alguma outra obrigação, Bia? Falando sobre uma deixar de fazer, se não tiver em virtude da lei, por exemplo, deixar de matar. No Código Penal fala tudo que você não pode fazer. Por exemplo, matar alguém. Não vai estar escrito lá, não pode matar uma pessoa. O crime é matar alguém. E também, se não tiver a lei, por exemplo, tem alguma lei que obriga todo mundo a usar camiseta vermelha? Por isso que todo mundo pode usar a cor da camiseta que quiser, porque você não é obrigado a fazer nada se não tiver uma lei te obrigando a fazer aquilo. Sim, exatamente. Por isso que, eu não sei se vocês se lembram, mas nas outras aulas, enfim, no dia que eu falei também, eu falei muito sobre isso, que quando os parlamentares, né, eles estão
reunidos em sessão e eles estão legislando, e aí é aprovado, enfim, ou às vezes rejeitado, enfim, não deixa de ser legislar, são discutidos projetos de lei, e eventualmente eles se tornam leis. Essas leis, elas criam direitos, isso aqui são direitos, elas criam, além, né, obrigações, e elas criam também deveres, direitos, deveres e obrigações. Basicamente, tem alguns outros tipos de lei, mas basicamente é esse tipo de matéria que a lei cria. Então, por isso que é tão importante vocês, enquanto jovens parlamentares, entenderem isso, que vocês estão, que é um trabalho muito sério, o trabalho dos vereadores é um trabalho muito sério, e o de acompanhar os políticos em quem vocês, né, um dia vão votar. Porque um dia vocês vão votar em vereador, todo mundo aqui é menor de 16? Alguém já tirou o título? Você já votou? Já votou? Você votou ano passado? Então, ele já votou. Então, é tanto seu direito quanto seu dever, quanto cidadão, de acompanhar os políticos em quem você votou. No caso do ano passado, foram os vereadores e o prefeito, né? E ano que vem tem eleição de presidente, tem eleição de governador, tem eleição dos deputados estaduais, eleição dos deputados federais, eleição dos senadores. E é nosso dever, né, enquanto cidadão também, não só de votar. Ah, mas eu não quero votar em ninguém. Ok, vota nulo. É uma opção que você tem, é um direito seu, mas sua obrigação é de votar. Então, ou branco, enfim. Então, a nossa ideia aqui é de esclarecer vocês sobre os direitos, né, os direitos fundamentais, aqui, direitos e deveres individuais e coletivos, que a gente chama de direitos e garantias fundamentais, e os direitos sociais também. José, conta pra gente, o que você achou do tema da aula de hoje? Eu achei super interessante, que precisa muito na sociedade, né? E eu acho que a maioria que não sabia o que era, pelo menos o mínimo, do que seria tudo que a gente aprendeu hoje. Eu achei muito interessante também, porque eles falaram em 2 horas, o que é assunto de 1 mês praticamente, resumiram em uma aula, né? No caso, achei muito interessante, muito bons palestrantes. Quero voltar nesse assunto com certeza e reler mais esse papel, para guardar bem as informações. Você imaginava que tinha tantos direitos igual você aprendeu hoje? Uma noção bem por cima, assim, mas nunca cheguei a aprofundar, não. Para ver o que tinha mais, assim, por dentro. Hoje aprendeu muito. Sim, muito. Eu gostei bastante, ainda mais pelo modelo que foi como uma roda de conversa e não a gente sentando e falando como se fosse uma aula. E uma roda de conversa até para a gente participar mais, que hoje foi um dia que teve bastante mais participação do que os outros, que dá para você interagir, mas também eu achei muito bom e gostaria assim de repetir. Tamires, você já sabia que todos os seus direitos já estavam ali na Constituição? Eu tinha uma ideia, sim, sabia que a Constituição era extensa, mas não tanto, como tipo, num artigo tem vários incisos, essas coisas. Gostou de participar, então? Sim, bastante. Rafael, o que mais te chamou a atenção na aula de hoje? Na aula de hoje foi comentado muito sobre direito de expressão, liberdade de expressão, algumas coisas assim, até direito à vida. E a doutora Rosa, né, e a doutora Bia conseguiu falar pra gente muito que nem todos os direitos são assegurados 100%. Então a gente não tem 100% do direito à vida, 100% do direito à liberdade. E isso é uma coisa que a gente às vezes confunde e é uma coisa que é muito legal a gente saber e aprender. Você acredita que os jovens conhecem bem os seus direitos e deveres? Não. Acredito que a gente ouve muito falar sobre, mas a gente não tem tanto aprofundamento quanto a gente teve hoje. E é muito importante a gente saber de todos os nossos direitos e, além disso, como a gente é jovem e a gente às vezes presta vestibular, isso são coisas que a gente pode citar no vestibular. Então isso é muito bom aprender também para fazer uma redação. E é algo que você leva para casa? Você consegue transmitir para outras pessoas o que você aprende aqui? Sim, principalmente em discussões. A gente teve algumas falas não discussões sobre o aborto, mas a gente teve algumas falas sobre ele, são constitucionais. Então, em alguns pontos e alguns pensamentos que a gente vai discutindo sobre políticas ou causas sociais, a gente consegue implementar dentro de uma discussão sobre a Constituição. Então, é bem importante. Bruno, na aula de hoje aprendemos que somos todos iguais perante a lei. O que isso significa? Conta pra gente. Bom, obviamente a gente tem diferenças como raças, etnias, os gêneros diferentes, mas perante a lei nós temos todos os direitos iguais, como direito à cidadania, direito de exercer o voto principalmente, direito de manifestação, entre vários outros direitos que temos na nossa Constituição Federal.
Depois da aula de hoje, você se sente mais preparado aí para discutir de política, cidadania? Bom, a doutora Rosa e a Maria Beatriz deram uma aula enriquecedora de conhecimentos para a gente. Com certeza a gente está muito mais preparado para as sessões do Parlamento Jovem. E eu gosto muito de, quando eu chegar na minha escola, me reunir com o meu grêmio estudantil, replicar o que eu aprendo aqui para eles, porque eu acho muito importante, porque infelizmente na educação hoje não pauta muito a questão da educação, das leis, da Constituição, dos direitos. Então eu gosto muito de chegar na escola e replicar eles, para que eles possam replicar para seus colegas e assim irem passando o conhecimento à frente. E foi um formato diferente, né? Uma roda de conversa. O que você achou? Não, eu achei muito bacana, porque a gente realmente pôde interagir, conversar, não como aquela forma de sala de aula, sabe? Que às vezes acaba sendo entediante, não chama muita atenção dos alunos. Eu mesmo sou do Grêmio, eu sei como é que é na sala de aula das escolas, então eu sei o que eu estou falando. E realmente prende mais atenção e é uma forma bem mais dinâmica de se aprender. E eu acho muito bacana e espero que as próximas aulas sejam assim também. Estou aqui com a Rosa Negrini. Rosa, primeiramente, parabéns pela aula. Gostaria que você começasse falando para a gente por que é essencial que os jovens conheçam, né, os direitos e as garantias fundamentais da Constituição. É fundamental porque eu percebo que tem um vácuo, uma lacuna na educação. Os jovens não aprendem sobre a Constituição, sobre seus direitos e garantias fundamentais, que deveriam aprender na escola e não aprendem. Então, eu creio que esse é o papel, hoje, aqui em Mococa, da Escola do Legislativo. Já que a escola normal não fornece esse aprendizado para os alunos, eu creio que é um papel da Escola do Legislativo. E, acima de tudo, nós, enquanto servidores, né, eu, no caso hoje, a Bia também, os meus outros colegas que estiveram aqui também nas aulas anteriores, é o nosso papel também, como servidor público, de passar esse tipo de informação para os jovens. Então, para mim é essencial, eu creio que eles gostaram muito e acho que vai fazer muita diferença na vida deles e eles vão ser multiplicadores desse conhecimento que eles estão adquirindo aqui na Câmara. Hoje foi falado dos direitos, né? Afinal, quais são os direitos que a gente possui? A gente tem muito direito. Não, muitos estão na Constituição, mas não só na Constituição. A gente tem, só pensando em leis federais, o Brasil tem mais de 14 mil leis federais. A gente tem as leis estaduais, as leis municipais. A gente tem mais de 6 mil leis. Então, assim, os direitos são sempre criados via lei, né? Lei, enfim, direitos que estão na Constituição. Falo lei em sentido amplo, né? Mas a gente tem muitos direitos, mas nenhum direito é absoluto. Isso eu falei bastante aqui na aula de hoje, no nosso encontro de hoje. Nenhum direito é absoluto. E ele é sempre balanceado com outros direitos. Por exemplo, o direito à vida, qual que é o contrário da vida? É a morte. Então, a vida, não, mesmo o direito à vida, né, ele não é absoluto. Então, todos os direitos a gente tem que sempre balancear em relação a outro direito. Então, acho que eles aprenderam bastante. Gostaria de ter conseguido terminar todos os direitos do artigo 5º, não deu tempo, porque são muitos, e eles estavam com várias dúvidas, participaram muito. Então, eu creio que eles ajudaram bastante nessa construção do conhecimento, porque não era só eu, enquanto professora, palestrante, e ensinando só. Ali houve hoje uma grande troca de conhecimento e de experiências, né? Então, foi importante. E foi uma aula extra de conhecimento para todo mundo, né? Porque eles vão levar aí para casa e todo mundo que possa encontrar essa aula depois vai poder adquirir ali um pouquinho de informação. Ah, sim. E creio que a TV Câmara está sendo muito importante nesse papel dela aqui no município de Mococa, de expandir o conhecimento, de expandir a visibilidade do município, porque a TV está possibilitando que o Legislativo alcance todo o município de Mococa e, além disso, fica disponível na rede, está disponível no YouTube, está disponível no Facebook. No YouTube a gente tem um canal ao vivo, né, o tempo todo, e todos os outros vídeos ficam lá gravados. Quero ver uma coisa de um ano atrás, está lá gravado. Então, assim, é importantíssimo porque o conhecimento está sempre sendo disseminado. Então, não foi só uma coisa pontual que apenas os alunos que estavam aqui, os vereadores, os outros funcionários ouviram. Não. Todo mundo que for assistir esse vídeo daqui 1 ano, 2, 3, vai poder aprender junto com a gente o que a gente está aprendendo, né? Todo mundo junto, construindo conhecimento. Então, acho que a TV Câmara está sendo super importante nessa ideia de expandir o conhecimento, difundir o conhecimento e, acima de tudo, de ser um espelho para a população mocoquense, para ela se ver representada, para ela se sentir representada e para ela se ver na TV.
sem viés político, sem viés ideológico, ser uma coisa que abranja diferentes ideias e culturas, bairros, enfim, diferentes tipos de pessoas. Eu acho que ela está sendo uma TV cada vez mais democrática aqui para a gente. Foi bom, então? Foi muito bom. E esse foi o resumo de mais uma aula do Parlamento Jovem. Geise Cantuária, da Câmara Municipal de Mococa, para a Câmara Notícias.